amigas e outras pessoas. É uma honra e um prazer enorme estar aqui na biblioteca do Palácio das Caldeiras para falar do meu livro bilíngue, Umas Trilhas Valsas Portuguesas e Conhecer Approaches Valsas, uma edição bilíngue do PEC Edições com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Eu vou falar mais sobre o livro, sobre mim e sobre essa música, mas acho que seria ao meu lado esquerdo. Temos Jeffrey Heaton, o embaixador do Canadá aqui em Lisboa, que gostaria de falar um bocadinho. Obrigado, Richard. Sim, é um grande prazer estar aqui com todos para esta apresentação do livro. Eu sou da Embaixada do Canadá e nós apoiamos vários projetos culturais e artísticos entre canadianos e portugueses e adoramos este tipo de colaboração com parte canadiana, parte da história, parte cultural, parte musical. E Richard, é inspirador ouvir esta história, deste descobrimento da história e as ligações entre a Terra Nova, Newfoundland e as comunidades no norte de Portugal e as ligações que as pessoas tinham e ainda têm na memória delas e Richard está a partilhar esta história com a nova geração dos jovens através do seu livro e dessa visita. Ele está a visitar as escolas no norte de Portugal agora e ele, como embaixador cultural das ligações de Terra Nova e estas comunidades. Então é um grande prazer ver este projeto e esta parte musical uma coisa também que eu gostaria muito de ouvir mais tarde ver. Mas sim, é um grande prazer fazer parte dessa apresentação e desse projeto numa pequena parte. Então, o meu nome é Richard Simmons, moro em Montreal, Canadá, sou músico e escritor. Então, se também sou descendente, faz parte quase integral desse projeto, porque o desejo de aprender a língua portuguesa e também pesquisar um pouco sobre minhas próprias origens lusófonas faz parte do meu interesse da cultura portuguesa. Então, no momento que eu vi falar pela primeira vez de uma música na Terra Nova que se chama The Portuguese Valses, eu achei imediatamente que era um projeto para mim. Só é que há 6 anos já, eu pensei que eu ia escrever um artigo. Era um projeto só para essa música, que faz parte da música tradicional de Terra Nova, de St. John's, particularmente. Eu encontrei um rapaz que tem banda, é sua banda, sabe tocar uma versão funk das valsas portuguesas. E a partir deste momento, eu gostava de saber cada vez mais sobre essa música. E a primeira coisa que eu aprendi é que a gente de Terra Nova quase exclusivamente achava que essa música era portuguesa. Se chama The Portuguese Valses, vem de uma acordeonista, Art Searles, que faleceu em 2015, nasceu em 1942, mas é uma acordeonista muito conhecida como esse tipo em St. John's. E era um rapaz, porque o meu livro tem parte ficção e parte não ficção. Então eu vou falar um bocadinho sobre a parte não ficção. Quer dizer que eu posso afirmar alguns elementos dessa história. Art Searles frequentou os barcos do Fruto Branco a partir dos anos 60, 70 até 80. Ela estava nas docas de St. John's a tocar a música e ele foi convidado nos barcos para comer com os portugueses. E era essa ligação
como os pescadores da Fruta Branca, que Arceus aprendeu várias músicas. A questão é que esses valses são portugueses ou não. Arceus gravou um único disco em 1998. Dentro desse disco tem 6 músicas identificadas como música tradicional portuguesa. 5 sobre 6 são, evidentemente, da música folclore portuguesa. A única que não é o mais famoso do Arceus, que é as valsas. E eu achava imediatamente que essa música não soava muito portuguesa. Eu conheço um bocadinho, não muito, mas eu fiquei com dúvidas sobre essas origens. Então, eu comecei a pesquisar pelo lado de St. John, os músicos, os colegas de Arceus, e depois as pessoas do Memorial University também, nos estudos de folclore. E do lado do Portugal, eu investiguei dos musicólogos, músicos, historiadores e, sobretudo, pescadores de pesca de bacalhau. E ninguém aqui no Portugal reconhecia essas valsas, nem Arceus, nem essa história. Então, eu decidi escrever um conto para jovens leitores. Nunca escrevi qualquer coisa para jovens, mas era uma maneira de reconciliar a parte verdadeira com a parte que eu não sabia. E o impulso para escrever esse conto era uma maneira de jogar ou integrar várias informações das minhas entrevistas, que o que eu posso imaginar seria o encontro entre Arceus e nomeado Capitão Manuel da Silva. Porque nas entrevistas com o CBC, Arceus afirmou que foi Capitão Manuel da Silva, da Fruta Branca, que trocou essas valsas com Arceus. E, além disso, Arceus afirmou que havia um dia um grupo de portugueses, pessoas portuguesas, tocando acordeões nas ruas de St. John, e foi este momento que Arceus ouviu as valsas pela primeira vez. Um momento. Eu não encontrei qualquer pescador que lembre de um acordeão das barcas de Fruta Branca. Havia gaitas, havia ocasionalmente violão, nunca acordeão. E um grupo de pescadores tocando juntos, quase uma banda de músicos. Existe um único lugar no mundo onde tem bandas de acordeonistas, é a Irlândia. Então é evidente que Arceus gostava de contar histórias. Então eu decidi escrever esse conto, meia ficção, meia não ficção. E a primeira versão está feita. Eu me dei conta que não havia qualquer personagem feminino no meu livro. E achava, não pode ser. Acho que é evidente que falta. Eu sou um rapaz, eu capitão, eu os pescadores, eu peixe. Mas não havia qualquer mulher, menino, e achava que isso que não poderia ser. E foi este momento que eu decidi que a narradora principal do conto deveria ser uma menina, neste momento, não do passado, que está a aprender essas valsas portuguesas. E ela tem um problema, é que ela gostaria de tocar perfeitamente. E sozinha no seu quarto, acho que todos os músicos podem reconhecer alguma coisa nesta história, sozinha no seu quarto, ela tocava perfeitamente. Mas no momento de tocar em frente de outras pessoas, ela estava sempre a falhar. Ela não aceitava, não sabia o que fazer com essa parte da ideia de imperfeição. Ela falava com o seu pai e
dentro do livro, a sua avó está no mesmo lar do que Art Storos, no fim de sua vida. Então, ela foi para visitar o seu avô e o seu pai conta a história de Art Storos. As valsas portuguesas. E no fim da história, ela vai pedir ajuda, apoio de Art Storos para a força de confrontar, conquistar esse medo. E finalmente foi um menino em Vila do Conde, na escola, que me disse: finalmente, senhor, eu acho que o seu conto é sobre o medo. Não é sobre a música, é sobre o medo. E achava isso muito, muito engraçado, porque eu não realizei que havia esse tema tão evidente, e que eu tenho também esse medo de tocar música, e foi uma luta bastante importante. Então, isso é a história da ficção, da não ficção. O livro saiu em 2019, Terra Nova, e depois eu achava que seria muito, muito interessante poder voltar, regressar, digamos, trazer essa história e essa música para Portugal. Então, eu tive a sorte enorme de encontrar a Virginia, do Poética Edições, e convencê-la de abordar uma aventura de uma edição bilíngue, e que temos aqui não só de português e de inglês, mas de música para dentro. E não foi a minha ideia, foi a ideia de um grande coreanista de música portuguesa, a Inês de Vaz, que gostava de colaborar para gravar essas valsas sozinha na coreano, e depois temos o QR Code aqui para ouvir as valsas tocadas para a Inês. Então, pronto, isso é a história deste livro. Tenho, nas últimas 2 semanas, que já contei a Jeffrey, que a visitar as escolas e a apresentar o livro nas escolas de Costa Norte de Portugal, eu tenho experiências fantásticas com jovens, com adolescentes e com outras pessoas, e ainda não acabou. Eu vou voltar para a Edmira para fazer um colagem de textos que acho muito tem um potencial interessante, porque temos trechos de Bernardo Santareno, um grande escritor português, que escreveu um livro de crônicas que se chama Nos Mares do Fim do Mundo, que é um olhar completamente diferente, um discurso completamente diferente sobre a experiência do pescador do bacalhau do que os armadores e os donos dos barcos. É um olhar sobre os pescadores, sobre a dureza que foi esse pescaturário. É quase um discurso que foi ocultado naquela altura, que era a altura da ditadura. Então, vamos ler textos de Bernardo Santareno, vamos ler um poema de um grande poeta de Terra Nova. Eu tenho um poeta pescador de Praia da Mira que vai ler também. Temos um trio de fado, que vai tocar fado, e tenho também um pescador de música, um homem de 80 anos, que vai tocar canções compostas sobre a sua experiência no mar. Ele toca como um violão, e sobre o violão, que tem pelo menos 60 anos, tem o nome das pessoas que ele encontrou em St. John's Terra Nova, escrito no seu violão. Então vamos apresentar isso domingo 4 de junho. E acho que a aventura vai continuar, porque estou ainda a acabar um livro de crônicas, não ficção, sobre como as minhas entrevistas de pescadores, histórias e outras pesquisas.